Na próxima terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral deve dar início ao julgamento da ação movida contra a chapa que elegeu a ex-presidente Dilma e o atual presidente Michel Temer. Se houver a condenação da chapa, Michel Temer pode ter o mandato cassado também. Na terça-feira, o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer em que pede a cassação da chapa. Para analisar as possíveis consequências desse julgamento, recebemos o professor da Unesp, Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Carlo, esse julgamento começa na terça-feira. Como que ele deve funcionar? É um julgamento normal de um órgão colegiado da Justiça. O ministro relator ele vai apresentar o relatório, daí as partes envolvidas vão se manifestar, ou seja, quem fez o pedido de cassação, que foi o PSDB, acho que é bom lembrar isso, um partido que hoje apoia aliado do governo Temer, o PSDB, logo após as eleições de 2014, fez esse pedido ao TSE, alegando abuso do poder econômico e político da chapa Dilma Temer. Depois da manifestação dos advogados do PSDB, é aberto vista para defesa do partido, no caso do PT e do PMDB, ou em outros termos da Dilma e do Temer. Na sequência, o Ministério Público Eleitoral se manifesta, aí já vazou a informação a respeito da posição do Ministério Público Eleitoral, e depois começam as votações propriamente ditas. Daí cada ministro vai proferir o seu voto. E daí, o colegiado são quantos ministros? São 7 ministros. 7. São 7 ministros, que começa votando o próprio relator. O relatório que ele faz não se tem um juízo de valor em relação ao processo, é apenas um relato propriamente dito mesmo, ou seja, o que aconteceu, qual foi o pedido, quais foram as alegações da defesa, qual foi a acusação e aí por diante. Daí ele profere o voto, né? Pedindo ou não a cassação da chapa, pedindo ou não a responsabilização dos eleitos, né? No caso da Dilma e do Temer. E depois, na sequência, os demais ministros votam, terminando com o presidente do TSE, que é o ministro Gilmar Mendes. Pela atual conjuntura política até, Carlos, você acha que esse julgamento deve se estender ou deve ser resolvido rapidamente? Olha, não tenho uma bola de cristal que dê para fazer uma prognose do Poder Judiciário, mas eu apostaria, né, num julgamento longo, né, por vários sentidos. Primeiro, que qualquer decisão que o TSE tome na próxima semana ou nos próximos dias, haverá certamente recurso ao Supremo Tribunal Federal, e daí esse processo vai ter que ser retomado, vai ter que ser indicado um relator, vai ter que se fazer um relato do processo e encaminhamento para o plenário também do Supremo. Então eu aposto aí num julgamento longo, né? E sem pensar ainda nas artimanhas processuais que podem acontecer. Né? O ministro pode pedir vistas. Exatamente, daí o ministro pedindo vistas, né? Daí as audiências já agendadas, elas são canceladas, porque o ministro que pediu vista vai ter um prazo para se manifestar. Ele devolve o processo para o tribunal, tem que se marcar novas audiências ou novas datas para as audiências de julgamento. Isso vai depender da existência ou não de buracos na agenda do TSE para o julgamento. Então, eu aposto, se pudesse fazer uma aposta, um juízo de prognose, num julgamento longo que não se encerra nos próximos dias e talvez nem nos próximos meses. E detalhando um pouco mais, que você já citou, as possibilidades de resultado. A chapa pode ser cassada ou não, e tanto o Temer quanto a Dilma podem ter os direitos políticos cassados. Os direitos da Dilma foram mantidos depois do impeachment, né, pelo Senado, mas agora eles podem ser retirados por esse julgamento. E eles podem manter os da Dilma, tirar os da Dilma e manter os direitos políticos do Temer, por exemplo? Pode. Tudo pode acontecer, né? Essa questão ela vai resvalar num conceito jurídico que é de responsabilização subjetiva ou responsabilização objetiva. A cassação da chapa é uma responsabilidade objetiva, ou seja, se ficar apurado que a chapa Dilma Temer teve algum benefício por poderio econômico ou político, a chapa é cassada, sem que as pessoas envolvidas, Dilma e Temer, tivessem conhecimento sobre os fatos, né? O que se divulgou pela imprensa que nas delações premiadas o Marcelo Odebrecht teria dito que a Dilma saberia da existência do Caixa 2 na campanha, o que já foi desmentido nos últimos tempos, né? Enquanto ao Temer, isso não ficou evidenciado nas delações, que o Temer saberia
Então só ela poderia ser responsabilizada? Então nesse caso só ela poderia ser responsabilizada porque ela teria conhecimento, então a responsabilidade dela seria subjetiva. Então ela assumiria essa responsabilização por culpa, pelo conhecimento, né? Agora, a questão é colocar se o Temer também não sabia dessa história, né? Existem delações premiadas, divulgadas de forma obscura até de ele ter negociado 10 milhões de reais no Palácio do Jaburu enquanto vice-presidente da República. Então acho que tudo pode acontecer, né? O julgamento ele tende a ser um julgamento político, né? Um julgamento de conveniência, de saber qual é melhor a solução para o caso, né? E talvez a melhor solução para o caso, no momento, seja até nem caçar a chapa, né? Muito embora as evidências e as provas são inúmeras, né, em relação tanto ao aproveitamento desse poderio econômico e financeiro e político da chapa, quanto pela responsabilização subjetiva dos dois. Se a chapa é cassada, o Temer perde o mandato. E como se definiria o próximo presidente do Brasil? Então, a própria Constituição é clara nesse sentido. Se a vacância do cargo de presidente e vice-presidente se dá nos 2 últimos anos do mandato, e nós estamos já nos 2 últimos anos, o mandato presidencial termina no final do ano que vem, as eleições devem ser feitas de forma indireta. Agora, o que é ou qual o procedimento para a eleição indireta é uma grande incógnita, porque esse dispositivo do texto constitucional não foi regulamentado. Há a previsão de uma lei que regulamente essa eleição indireta, mas essa lei não existe, né? Então há brechas aí para caminhos diferentes para essa eleição. Há uma brecha jurídica enorme e nem o mundo jurídico, nem os juristas, os entendedores do direito constitucional têm uma posição clara em relação a isso, né? Há uma lei do início da década de 60, no início do período militar, que regulamentou as eleições diretas como eram antes, né? Antes da redemocratização. Então a grande preocupação, a grande incógnita é quem pode ser o eleito, né? Que a eleição indireta é feita pelo Congresso, isso é pacífico, ou seja, o Congresso vai escolher o novo presidente e o novo vice. Agora, quem pode ser o candidato? Qualquer um pode ser? Ou só deputados e senadores eleitos previamente pelo povo? Então essa é uma grande discussão que vai ser aberta. Falta de clareza nesse ponto. Nesse sentido, ou seja, quem pode ser? Alguns juristas entendem que qualquer pessoa elegível para o cargo de presidente pode se candidatar. Então bastaria alguém ter mais de 35 anos, né, no gozo dos direitos políticos e vinculado a um partido político. Qualquer pessoa poderia ser, né, qualquer um, como se fala, do povo, né? Eu, por exemplo, não poderia ser porque eu não sou vinculado a partido político nenhum. Mas se eu fosse, eu poderia. Eu tenho mais de 35 anos, gosto dos direitos políticos. Se fosse vinculado a partido político, poderia ser candidato à presidência. Mas, por esse motivo, o último aqui, eu não posso ser. Então, alguns juristas defendem essa ideia. Outros já acham que teria que sair um nome dentro do Congresso Nacional. Um senador ou um deputado, que é um entendimento que eu acho que é o mais razoável, né? Porque haveria ali uma representatividade popular, né, pela eleição do deputado e do senador, e haveria um consenso congressual, um consenso parlamentar, já que a escolha indireta é para o mandato tampão, né, e para o momento de crise que a gente está passando, séria, política, econômica, social, moral, etc., e se a chapa for cassada de fato, e talvez vá, né, nós vamos entrar numa outra crise. Então essa composição interna dentro do Congresso Nacional poder, de alguma forma, amenizar essa crise política e levar o Brasil até as eleições do ano que vem e, a partir daí, a gente viver uma nova história. Para a gente concluir, Carlos, antecipar essas eleições por via direta, não há brecha jurídica para isso? É um golpe, né? Porque é um golpe em cima da Constituição Federal. A Constituição Federal foi aprovada, né? Nós nunca cimentamos essa experiência, né? Por sorte, nunca cimentamos, né? Porque pode acontecer por catástrofe, morte, assassinato, terrorismo, qualquer coisa, mas seria dar um passo muito grande em relação ao texto constitucional atual, seria um golpe institucional muito sério. Tá certo, então, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, Larissa, mais uma vez pelo convite. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco.